nessa segunda etapa do nosso foro Mãos Limpas Lava Jato, promovido pelo Estadão e pelo CDPP. Nessa segunda etapa, nós vamos debater principalmente o futuro, né, o que é possível, vamos tentar arrancar propostas e sugestões, e teremos as nossas colegas para acolher perguntas da plateia por escrito, por favor. Por favor, coloquem seus nomes, perguntas sucintas, para dar tempo da gente ler e assimilar bem. Eu convido, por favor, o juiz Pier Camilo Davigo, o juiz Gerardo Colombo, o procurador Deltan Dallagnol, o juiz Sérgio Moro e a minha companheira nessa segunda etapa, a Cristina. Cadê você, Cristina? A Cristina do CD. Nós vamos começar com algumas perguntas nossas para os nossos convidados de hoje. Cristina, por favor. Parlo in portoghese per voi due. Primeiro, eu queria saber se, durante a investigação Mani-Pulite, quando a gente olha para a sociedade italiana, se separarmos empresários, cidadãos, pessoas funcionários públicos e políticos, a gente conseguiria identificar se algum desses grupos foi mais preservado com relação a essas investigações ou não. Teria sido uma investigação que atingiu a todos de maneira uniforme, homogênea. As nossas investigações, nós usamos esses sistemas de investigação italiano e o Ministério Público na Itália, ele vai poder investigar somente se tem uma notícia de crime. Essas notícias de crime que chegaram a nós vieram de todos os lados. Eu acredito que é muito importante lembrar que o processo penal é um instrumento que vai servir para individualizar as responsabilidades das pessoas, não a responsabilidade dos grupos, mas dos partidos políticos. Aconteceu, porém, que nós encontramos pessoas que estavam envolvidas nas pesquisas em quase todos os partidos políticos, com exclusão de 2 partidos que estavam ao lados extremos, porque principalmente ninguém mais conhece democracia proletária de esquerda e o outro movimento social italiano de direita. Esses partidos muito pequenos que não tinham uma representação, nenhum poder, motivo pelo qual nós perguntamos se essas pessoas que estavam naqueles partidos nunca foram envolvidas com a corrupção, porque os partidos eram mais orientados moralmente e também contavam tão pouco que não foi investigados ou solicitados. Io faccio questa domanda perché ci rimane un'impressione o uno scherzo. Come economista, quando noi mettiamo insieme 2 economisti abbiamo 3 o 4 opinioni diverse, ma quando sarete 3 italiani nel ruolo italiani, 25 interpretazioni diverse o 2 per una possibilità di opinioni molto diverse. L'interpretazione che voi avete dato per il cambiamento dello Stato, dell'opinione pubblica. Oggi, qui in Brasile, noi sappiamo che suporte da opinião pública de mais de 90% da população. O jornal Estado de São Paulo deu isso na segunda-feira, né? E
E eu acho que há diferenças entre Itália e Brasil para manter essa diferença e para dar um certo alento para os brasileiros quando a gente olha para a questão da Manipulite e vê que lá a população mudou de lado. Por que a população mudou de lado? Eu interpreto isso de duas maneiras. Primeiro, eu acho que aquela corrupção pequenininha, a petty corruption, a corrupção do cidadão que é obrigado a pagar para obter um documento, um passaporte, ou seja lá o que for, é maior do que a incidência desse tipo de coisa no Brasil. Então, aqui a população está menos assustada, as investigações não vão chegar no pequeno aqui, porque tem muita coisa para ser descoberta antes de chegar no pequeno, e o pequeno aqui paga seu imposto. O pequeno, ao contrário, ele está do lado da justiça, ele vê que ele cumpre as regras, e ele gostaria de ver que essas regras fossem cumpridas por todos, e não só por alguns, né? Essa eu acho que é uma diferença muito especial. A segunda, eu acho que tem a ver com a mídia, né? Vamos nos lembrar que quem fez a grande mudança, quem liderou o processo, que alterou as leis, as regras, as punições, etc., foi uma pessoa chamada Silvio Berlusconi, né? Um empresário bem-sucedido, self-made man, que se elegeu dizendo que não tinha nenhum compromisso com a classe política, que ele faria tudo diferente, ele ia levar a eficiência para o sistema político italiano, e, na verdade, ficou quase 20 anos no poder, e nós sabemos exatamente o que ele fez, né? Jamais foi punido por corrupção, por crime de corrupção, e, curiosamente, voltou à cena política nos últimos 2 meses, aí, descongelado, era um mamute congelado, descongelou-se e está lá o seu Silvio Berlusconi de novo. Quer dizer, o que tinha de especial o Silvio Berlusconi? Ele tinha 3 canais de televisão na mão, revistas, rádios. Depois que assumiu o poder, ele assumiu as outras 3 televisões públicas, quer dizer, e fez uma lavagem cerebral no povo italiano. Quer dizer, muito difícil você ter uma diferença, quer dizer, até hoje em dia, chega-se para... Os magistrados acabaram com os partidos. Como o magistrado acaba com o partido político? O magistrado aplica a lei, né? O magistrado que não aplica a lei é punido pelos órgãos de controle que existem num sistema democrático. Então, na minha opinião, eu tenho um otimismo grande com relação ao que acontece aqui no Brasil pela qualidade da nossa imprensa, né? Pela transparência como as coisas... E nada disso tem a ver com a qualidade do trabalho que vocês desenvolveram, que está acima de qualquer suspeita e que merece todo o apoio e apreço nosso. Mas, assim, queria um pouquinho entender se vocês veem esse papel, principalmente o papel da imprensa, como tendo sido crucial na mudança de opinião da opinião pública com relação ao suporte a mãos limpas. In Italia noi siamo stati accusati Nós, na Itália, fomos acusados de termos salvado uma outra parte da política, principalmente ter salvado o ex-Partido Comunista. Não era verdade, porque nós prendemos muitos deles, também ao Partido Comunista. Mas o problema não é que as coisas se são verdadeiras ou não. O que conta, como elas são contadas. Uma mentira repetida várias vezes parece verdadeira. E, principalmente, a acusação era, enquanto para todos os partidos nós chegamos aos vértices, mas aquele não chegamos aos vértices, porque aqueles que não falaram não podiam chegar à investigação. Aqueles que falaram, o problema era de maior ou menor fealdade do partido. Essas pessoas podem também serem melhores, mas esse mecanismo, ele faz parte do que os criminalistas chamam de técnica de neutralização. Se nós examinarmos do ponto de vista lógico, são besteiras. Mas na Itália, nós somos processados 3% dos ladrões de automóveis.
E um ladrão de automóvel diz, e todos os outros, por que vocês não processaram? Nós nunca foram encontrados. Então, a ideia, para poder processar alguém, nós temos que também prender todos os outros, é uma grande besteira, porque nós repetimos nos jornais e na televisão, a coisa ficou como correta, como uma notícia que podia ser acreditada. Então, o problema do Berlusconi não é uma causa, mas a inteira informação na Itália ou em direção à política ou em direção às empresas. Nós não temos na Itália editores puros que fazem somente o jornalista e fazem só a televisão. São todos centros de poder empresarial ou político que têm televisões ou então a imprensa. E ela conta aquilo que o seu chefe quer. Então, dito isto, apesar de tudo aquilo que é repetido há 25 anos de violentíssimas campanhas na televisão e na imprensa, a confiança da população na política é de 6%, na magistratura é de 40%. Pode parecer pouco 40%, mas perante a um juiz, uma parte vence, uma parte perde. Nós não temos um empate. Para ter o consentimento zero, quem tem que vencer porque ele tem motivo. Quem perde, acho que perdeu por causa dos juízes. Eu acho surpreendente esse consenso que nós temos. E quando eu disse aquela frase, depois de Gerardo Colombo, os políticos que roubaram, eles não pararam de roubar, eles pararam de se envergonhar. E mais de 90% pensava como eu. Só voltando a esse ponto, repreendendo um pouco. Todo mundo deve conhecer aqui a Elena Ferranti. Elena Ferranti é uma escritora italiana que está fazendo muito sucesso aqui no Brasil. Elena Ferranti tem os seus livros traduzidos aqui. Ela escreve sob pseudônimo, então ninguém sabe quem é a Elena Ferranti. E tem um livro dela que enfim, eu estava por acaso lendo a semana passada, que é uma coletânea de todas as entrevistas que ela concedeu escritas, porque, já que ninguém a conhece, o jornalista passa para ela uma lista de perguntas e ela responde, na verdade, com muita propriedade, muita qualidade. E, numa entrevista em 2003, perguntada a Elena Ferranti o que ela achava dos políticos na época de 2003, auge do governo Berlusconi, com todos os seus investimentos em infraestrutura, as grandes catedrais no deserto que ele acabou fazendo, que não ajudaram a economia da Itália a crescer, nem a produtividade, nem nada, mas, enfim. Perguntada sobre o que ela achava sobre os políticos, ela disse-me, causa-me repulsa o sistema político italiano em 2003. Quer dizer, isso... depois do fim do auge da Manipulite, depois da reação que o sistema político teve à Manipulite, quer dizer, ou seja, de salva ladres, solta os ladrões, muda a legislação, como existe tentativa de ser feito por aqui. A percepção da população e de intelectuais como ela é de que, olha, não melhorou a classe política. Ou, se a gente quiser dar um pulo, dá uma olhada em qualquer jornal de hoje na Itália e você vê o pai do Renzi, último penúltimo ex-premier, o último, não o atual, o anterior, pai do Renzi envolvido em problema de corrupção. No próprio governo Renzi passado, uma de suas ministras envolvida em suspeita de haver privilegiado o pai num resgate de um banco, Banco Etrúria. Quer dizer, Expo Milano, pessoas que participaram da Manipulite voltaram a praticar atos de corrupção agora. Estou certa, a corrupção não sentiu, quer dizer, as pessoas não, a sensação de impunidade permanece e pessoas continuam cometendo a corrupção, mesmo tendo sido investigadas, punidas, eventualmente com penas brandas, etc. Estou certa, estou errada? Como é que eu queria ouvir Davigo Magari, melhor? Ma sì, sostanzialmente l'impunità è rimasta, sia pure con dei limiti. Faccio un esempio che non riguarda
dar um exemplo que não diz respeito a fatos graves de corrupção, mas fatos modestos. Um ex-jornalista da TV de Estado, ele foi condenado porque usava a carta de crédito da empresa para despesas pessoais. No meio tempo, ele tinha sido eleito senador. Após a condenação, o Senado tinha que declarar a decadência e o Senado recusou-se. Mas a opinião pública aconteceu e ele se demitiu. Então, é verdade que eles sempre tentam, mas tem que ir com cuidado, porque são sempre feitas investigações e a reação de opinião pública é de impaciência em relação a esses comportamentos. O que eles fazem, geralmente, é não decidir. Essas questões são mantidas lá, pois quando tomam providências positivas, eu lembro que um senador falou, quando declarou voto, ele disse, esse voto não é para esse senador, mas para todos nós, que é uma espécie de confissão. Se todos têm medo de serem condenados, significa que não vive normalmente sem cometer crimes. Quando eu era criança, me falaram, se você não fizer nenhum mal, você não tem que temer nada. Última domanda, prima. Parte brasileira. O sucesso da Lava Jato não pode ajudar um pouco a Itália? Quer dizer, vamos inverter um pouco. Nós estamos aqui olhando como a Lava Jato, como a Manipulite ajuda e vem ajudando o Brasil, vacinando a gente com relação a tudo isso, toda essa reação do sistema político contra as investigações, etc. À medida em que o mundo mudou em 25 anos, hoje a gente tem ajuda de organismos internacionais, todos muito mais favoráveis ao combate à corrupção, os próprios acordos internacionais. Eu acho que o mundo é outro. Hoje a própria Lava Jato enfrenta uma situação mais favorável do que aquela que vocês enfrentaram lá atrás, 25 anos passados, né? Na medida em que a Lava Jato vai para um bom caminho, como vem vindo, e deve terminar bem, isso ajudaria a Itália a combater a corrupção de uma maneira renovada, um novo ânimo para se tentar mexer no mesmo tipo de problema? Eu não sei bem o que responder a essa pergunta, pois eu percebo que existem notáveis diferenças no ponto de vista cultural, também sobre o perfil das leis que existem na Itália em relação àquelas que existem no Brasil. E a cultura também é muito importante. A minha impressão, e eu reitero e ressalto, que através de modificações legislativas seja muito difícil obter mudanças se a cultura, em geral, não está disponível a receber essas mudanças. Bom, eu acredito, e acredito que Percamilho esteja de acordo também, talvez o maior impulso em relação ao combate à corrupção na Itália chega através do exterior, chega do fato que nós estamos inseridos no sistema que diz respeito à União Europeia, mas não apenas a União Europeia, as convenções que nós estabelecemos e assim por diante. Mas cuidado, pois essas leis, que de alguma forma não sempre perfeitamente são introduzidas pelo Parlamento, eles têm que fazer grande esforço para que sejam aplicadas de forma correta. Tanto que alguns institutos torna-se impossível aplicá-las. Há leis, por exemplo, que prevêem a tutela de quem conte irregularidades ou crimes que diz respeito aos colarinhos brancos cometidos na própria organização. É quase impossível que alguém fale sobre isso, porque o sentir
comum, trataria as pessoas que comentassem isso como se fossem espiões e que estivessem em contraste com a cultura existente no ambiente. Então, é muito difícil que isso aconteça também, porque as medidas muitas vezes são contraditórias, isto é, há afirmações de princípios as quais não seguem os meios, os instrumentos necessários para que fossem realizadas essas medidas. Vocês dois, os nossos brasileiros aqui nessa manhã, estavam lembrando que o Gedel Vieira Lima, apesar de não ser dado o nome a ele, mas o Gedel Vieira Lima, há muitos anos, desde os anos 90, ele se sabe quem é o Gedel Vieira Lima, e há, enfim, indícios, né? Aliás, é uma coisa que vem de família, né? E eu queria lembrar um outro caso, que é o Eduardo Cunha, porque o Eduardo Cunha, desde que eu era garotinha, eu ouvia falar no Eduardo Cunha. E tem no livro do Fernando Henrique Cardoso, ele já conta que, em 1994, indicaram o Eduardo Cunha para um cargo, e o Fernando Henrique disse, como esse? Deus me livre. Isso era 1994. E o Eduardo Cunha foi eleito a primeira vez, a segunda vez foi secretário de Estado, enfim, virou presidente da Câmara dos Deputados com o sonho audacioso de virar presidente da República. Então, o importante na nossa Lava Jato é que isso não aconteça, tá certo? Quer dizer, não é pegar depois que Eduardo Cunha virou tudo o que ele virou, mas é lá atrás impedir que ele chegue até aqui. A gente sempre lê, inclusive em declarações suas, procurador, que há uma tentativa do Congresso sempre muito forte de derrubar a Lava Jato. Mas, na verdade, o Congresso tem perdido todas. Na prática, todas as tentativas do Congresso de dar um basta acabaram ruindo. Por exemplo, quando transformaram as suas 10 medidas num monstrengo, a opinião pública não admitiu e não virou. Quando tentaram o abuso de autoridade, que, aliás, é uma coisa que tem que ser bem discutida, também não passou. Quando incluíram familiares de parlamentares na repatriação, também não passou. Tudo isso pela pressão da opinião pública, da mídia, enfim, da sociedade. Então, a gente diz o seguinte, o Congresso não está com essa bola toda para derrubar a Lava Jato. E, então, a bola está com o Supremo Tribunal Federal. E ali é que estão as questões chaves para o futuro da Lava Jato. Por exemplo, prisão cautelar, a segunda instância, a prisão permitida em segunda instância, que permitiu que o Luiz Estevão, por exemplo, não morresse impune, né? O foro privilegiado e a delação premiada. Eu queria que vocês, por favor, debatessem, ensinassem, propusessem o que é possível fazer nesses 4 casos. Um de cada vez, pode ser? Os microfones estão aí do lado. Aqui do lado, aqui. Bom, ainda que a Mãos Limpas não tenha tido o resultado que era esperado dentro de uma expectativa social, nós precisamos, desde logo, e eu pequei por não ter feito isso antes, reconhecer o trabalho corajoso, tremendo, que os senhores fizeram na Itália. Esse trabalho é um trabalho que nos inspira, junto com o Banestado e junto com o caso Mensalão no Brasil, na construção da Lava Jato. Inclusive, nós usamos essa experiência para buscar crescer. O que a Eliane colocou tem muito a ver com o que o Davigo coloca no tocante a uma seleção natural. O Davigo fala que, na Itália, eles correram atrás das presas, que eram pessoas corruptas, e as presas mais rápidas fugiram. Isso gerou uma espécie de seleção natural dessas presas, ou seja, os corruptos mais hábeis permaneceram e foram capazes de se multiplicar, usando aí agora uma linguagem mais médica. Surgiu uma espécie de classe política corrupta resistente, se a gente pode colocar assim. E o nosso desafio é a gente não atuar
com antibiótico de modo insuficiente para gerar, de modo a que gere como efeito uma classe política corrupta altamente resistente, de que o exemplo que a Eliane colocou é uma expressão. Nós vemos não só esse caso, anões do orçamento, mas vários outros casos que redundaram em impunidade. E é interessante que no caso dos anões do orçamento, mais de 20 anos depois, existiu uma pessoa punida, não sei se vocês sabem. Mas essa pessoa punida, a única pessoa punida, foi exatamente o delator do esquema. Ninguém que estava na condição de parlamentar, na comissão de orçamento, acabou sendo punido. Isso tudo nos traz as tentativas do Congresso, que ainda não deram certo, mas você nunca sabe como será o dia de amanhã, e isso nos traz ao que está em discussão no Supremo. Bom, hoje, algumas discussões no Supremo Tribunal Federal impactam de modo muito significativo a Lava Jato. A Eliane colocou ela colocou uma moldura muito boa nos principais assuntos que estão em discussão, além do assunto que foi recém-decidido, que é a possibilidade de uma decisão cautelar ser implementada sem uma revisão da Casa Legislativa. Esse já é um aspecto em que o combate à corrupção, aos meus olhos, perdeu. Agora, no tocante à prisão preventiva, nós vemos que existiu um momento em que o Supremo estava sendo muito firme em manter as prisões cautelares, mas hoje nós vemos sinais no sentido contrário. Um dos argumentos é o de que as prisões preventivas têm durado muito tempo. A gente até escutou a expressão de que o Supremo tem um encontro marcado com as prisões preventivas, e realmente teve, porque várias pessoas foram soltas a partir daí. E mais recentemente eu escutei outra expressão que me assustou, porque a primeira teve alguma efetividade, que foi: nós temos o encontro marcado com as delações premiadas. Isso me traz calafrios. As prisões preventivas, embora algumas pessoas digam que elas foram usadas em excesso na Lava Jato, isso não é verdade. Quando nós olhamos os números, elas foram usadas de modo parcimonioso, apenas quando estritamente necessário, devidamente justificado, mas também de modo restrito às pessoas mais relevantes da organização criminosa e aquelas que eram capazes de perpetuar as práticas delitivas porque tinham um poder de decisão mais consistente, de uma influência maior no modo como os crimes aconteciam. Durante a Lava Jato, nós fizemos uma estatística para ver o percentual de pessoas presas dentre o total de condenadas. E o número, em 3 momentos distintos da Lava Jato, foi de cerca de 10% das pessoas acusadas que estavam presas. Não estou falando de 90% das pessoas acusadas presas, 80%, 40%, não. 10% presas e apenas 3% presas sem uma condenação. Ou seja, sem a formação de culpa. 3% das pessoas. Esses números ficaram mais ou menos de modo permanente ao longo desses 3 momentos em que eles foram medidos. Além disso, as prisões elas foram decretadas apenas em situações excepcionais. E é muito intuitivo você ver a excepcionalidade da prisão num caso como esse, em que crimes foram praticados de modo serial, para utilizar uma expressão já colocada aqui, ao longo de mais de uma década, em que as pessoas continuavam nas suas posições de comando, em que existiam contratos com compromissos de pagamento de propina pendentes. Na minha perspectiva, a manutenção das prisões da Lava Jato é absolutamente essencial. Não tanto em relação ao sucesso da operação, não, mas em relação à necessidade de proteger a sociedade dos danos, do risco que a liberdade dessas pessoas representa. Essa é a razão das prisões, é o risco à sociedade. O resto é tudo efeito da presença desse risco à sociedade. E quais são os efeitos da soltura que poderiam afetar a Lava Jato, mas que não dizem respeito à razão das prisões? Bom, a Lava Jato avançou de modo rápido por causa das prisões. Quando uma pessoa está presa, os casos avançam de modo mais rápido. Se todo mundo fosse solto, os casos entram dentro do padrão. É claro que a Lava Jato ainda tem um diferencial em razão da atenção da opinião pública, mas o ritmo passa a ser mais devagar, o que aumenta a chance de prescrição, além do fato de que a simples demora na implementação da justiça já é em si uma injustiça. Agora, quando você associa o risco de demora com a decisão que corre o risco de ser emitida, invertendo a possibilidade de execução provisória da pena, ou seja, dizendo que a pessoa só pode ser presa depois do julgamento de terceira ou da quarta instância, aí você constrói um cenário de ampla impunidade, porque você vai ter processos que não têm uma razão especial para um ritmo mais acelerado
em que as pessoas com ótimos e hábeis advogados que manejam todos os recursos disponíveis, e nós no Brasil temos um cipoal recursal à disposição das defesas, vão explorar todas as brechas da lei para que não acabem não sendo punidas nunca. No tocante ao foro privilegiado, nós temos um caso muito relevante para ser julgado no Supremo, em que o Supremo está discutindo a possibilidade de restringir o foro privilegiado aos casos referentes aos crimes cometidos no mandato atual dos parlamentares e relacionados à função. Na prática, se o Supremo avançar para essa decisão, que é extremamente positiva, o que vai acontecer é que a maior parte dos investigados no Lava Jato, hoje, perante o Supremo Tribunal Federal, passarão a ser investigados perante a primeira instância, em Curitiba e em outros lugares. Isso vai agilizar muito a investigação, mas o problema vem se esse fim ou restrição do foro privilegiado for associado ao fim da execução provisória da pena. Porque aí você terá pessoas extremamente poderosas que vão manejar todos os recursos e que têm uma perspectiva de não serem punidas por um longo período. Eu acho que era isso que eu tinha a colocar. Essa questão das pessoas que se envolverem em crimes anteriores e nós, infelizmente, depois vemos essas mesmas pessoas de novo nos escândalos criminais. Infelizmente, são possíveis vários outros exemplos. Eu vou me abster aqui de fazer referência, mas... Ele quer que eu traduza depois os nomes. Não se pode generalizar, mas assim, existem aqueles que, eventualmente, podem ser apanhados dentro de um escândalo criminal e, para eles, aconteça aquilo que podemos chamar de momento de clareza, e que aquilo implique numa mudança de comportamento e a pessoa, a partir dali, adote um comportamento mais reto. Mas, infelizmente, também existem aqueles que, ao contrário, se sentem mais confiantes. Né? Então, ou seja, eu fui surpreendido no esquema criminal, nada me aconteceu, eu permaneço impune, sem responsabilidade, e eu me sinto mais confortável para seguir adiante, e, às vezes, até com mais audácia. E, infelizmente, me parece que vários casos podem ser enquadrados nessa espécie de categoria. A questão da prisão preventiva, eu já mencionei ali rapidamente, mas até para dar um exemplo, esse tempo estava informando sobre um caso que nós tivemos aqui na América Latina, que foi um caso criminal muito relevante, muito impressionante também pelo trabalho da Justiça, que era envolvendo a ditadura Fujimori Montesinos, no Peru. E tem um livro escrito pelo José Ugás, que hoje é presidente da Transparência Nacional, e ele escreveu um livro sobre a experiência, ele foi procurador especial no caso, e ele fala no livro, e isso aconteceu de fato, como foi importante naquele processo a prisão preventiva, porque, vejam, eram pessoas que tinham o controle do aparato de poder. Né? Ou seja, não é uma criminalidade comum. E muitas vezes as pessoas não têm fé que a justiça vai fazer algo em relação a esse tipo de crime. E, por vezes, isso é uma maneira de mostrar também que a justiça, sim, pretende dar uma resposta. Claro, tem que estar sempre presente as hipóteses legais. Se nós vamos pegar cada caso da Operação Lava Jato e dissecar os motivos, nós vamos encontrá-los. Então, um dos primeiros presos mais famosos, o Paulo Roberto Costa, ele foi preso porque, durante as buscas e apreensões, ele desapareceu com provas. É um exemplo clássico. Mas, como eu disse, ali também existem essas hipóteses de identificado um comportamento reiterado, serial, na prática de crimes, se entendeu que a prisão era necessária. Casos de agentes da Petrobras com milhões de euros ou dólares em contas no exterior, às vezes contas que não haviam sido bloqueadas, não se pode deixar a pessoa com risco de fugir e ainda ficar com dinheiro lá fora. Então, acho que essas discussões elas devem ser tratadas sem paixões. A prisão preventiva realmente é excepcional e tem que se analisar o caso concreto. A questão da longa duração, a jurisprudência era sempre no sentido que se falava em excesso de prazo de prisão até o julgamento em primeira instância. Depois do julgamento em primeira instância, normalmente não se falava nisso, em excesso de prazo de prisão preventiva, porque já tinha havido um julgamento. Não que tinha sido
não que seja o último julgamento, mas, havendo um julgamento, há uma mudança da condição do acusado, não é como se fosse uma prisão sem nenhuma avaliação completa das provas e sem ainda a possibilidade dele exercer toda a sua ampla defesa. Mas, aparentemente, há quem entenda de uma outra forma essa questão. Se for pensar, no entanto, em excesso de prazo de prisão preventiva para além da sentença de primeira instância, tem que se pensar em outros prazos. No caso da Operação Lava Jato, não creio que tenha nenhuma prisão preventiva decretada sem um primeiro julgamento em questão de meses. Normalmente, não teve nenhum caso que excedeu 1 ano, isso eu posso dizer com absoluta certeza. Agora, se nós formos pensar em excesso de prazo depois, tem que se pensar em outros prazos, porque os processos brasileiros demoram na fase recursal. E se for, então, pensar em excesso de prazo a partir dessa fase, então tem que se esvaziar as prisões brasileiras, porque não são só criminosos de colarinho branco que estão respondendo presos preventivamente em fase recursal. Nós temos criminosos violentos, nós temos grandes traficantes, e se nós formos aplicar, então, esse critério, nós temos que abrir realmente as portas da prisão. Eu não sei se isso seria, não creio que isso seria um remédio para a nossa criminalidade, os números da nossa criminalidade no Brasil. Então, eu acho que isso tem que ser analisado com muito cuidado, e espero que o Supremo faça análise criteriosa desses casos concretos. A prisão em segunda instância, antes até do Supremo mudar o posicionamento, eu já defendia essa posição, né? A única proposta, o Ministério Público veio com as 10 medidas, a única proposta que eu apresentei, e até fiz isso através de um artigo aqui publicado pelo Estadão, isso em 2015, a única proposta que eu apresentei, que para mim é fundamental, é essa. Porque não adianta nada você ter um processo que não chega a um fim em um tempo razoável. Então, essa foi uma mudança fundamental, eu acho que não necessariamente vinculada somente à Lava Jato, mas o Supremo teve a percepção, a sensibilidade de perceber que aqueles processos sem fim, o caso mencionado pela senhora do Luiz Estevão é emblemático, não é que justiça sem fim é justiça nenhuma. Então, precisa dar um basta a esses recursos protelatórios. E um precedente firmado pelo ministro Teori Zavascki, né, em 2016. Então, se diz que o Supremo pode mudar. Eu acho um pouco prematura essa afirmação. Não se muda enquanto não existe, de fato, um novo julgamento que sinalize essa mudança. Alguns ministros dizem que vão mudar de opinião, outros também podem mudar. E eu acho que existe vamos dizer, uma expectativa da sociedade, da imprensa, dos demais operadores, que isso não mude, né? Ontem mesmo foi publicado um excelente artigo aqui pelo professor de Franco, no Estado de São Paulo, sobre o tema, né? E eu acho que essa é uma questão importante. Isso não tem nada a ver com a Lava Jato, especificamente, né? É muito mais do que a Lava Jato. É importante que o nosso processo seja um processo que garanta um final. Não é? Isso, claro, influencia na Lava Jato, mas isso transcende muito a questão da Lava Jato. E a outra questão do foro privilegiado, acho que nos falta uma perspectiva reformista mais ampla nesses casos. Então, a questão é saber o foro privilegiado ele está funcionando, não está funcionando, e se não está funcionando, o que nós devemos fazer? Isso é próprio de uma democracia. Então, as pessoas têm que refletir sobre essas questões, e o processo judicial é um caminho para reduzir o foro privilegiado, ou é preciso reformas legislativas ou reformas da Constituição, mas é importante que nós mantenhamos essa ideia de que nenhuma instituição é perene, que não existe aí, nós não estamos presos, né, senão as liberdades, nossas liberdades democráticas, mas aquilo que funciona deve ser mantido e aquilo que não funciona deve ser modificado. Eu acho, né, que é um desvirtuamento do Supremo Tribunal Federal, que ele tenha que se ocupar cotidianamente com tantos casos criminais concretos. Porque é para ser, a ideia do Supremo é para ser uma corte constitucional, para decidir essas grandes questões constitucionais,
e não ficar se debruçando todo dia nesses casos concretos. Eu até imagino a frustração do ministro do Supremo Tribunal Federal, muitas vezes lá guindado à sua posição, ao seu cargo, e que quer discutir lá temas relevantes para a sociedade inteira, por exemplo, liberdade de expressão, liberdade de crença, ensino religioso, como foi agora, cotas, questões mesmo dos criminais, a questão da execução em segunda instância, e, ao invés disso, ele fica preso lá para decidir, né, busca e apreensão, quebra de sigilo, julgamento de provas. É um desvirtuamento. Eu acho que isso tem realmente que ser mudado, e não falo isso por conta necessariamente de Lava Jato, mas a Lava Jato ilustra, né, essa dificuldade, pelo excesso de processos no Supremo Tribunal Federal, que aquela corte tem de, vamos dizer, julgar esses processos num tempo mais curto e menos longo. Então, acho que nós podemos pensar em mudar esses institutos. Obrigada. Os nossos convidados, né, doutor Colombo, doutor Davigo, eles trouxeram aqui aquela grande angústia que nós sentimos. A Lava Jato é um grande sucesso, né? É um estrondoso sucesso, mas ninguém sabe o que vai acontecer daqui para frente. E quando o doutor Davigo diz que ele, às vezes, se sente um rei Midas, né, onde ele põe a mão, o político que ele põe a mão vira um político poderosíssimo mandando a beça, isso é um risco aqui no Brasil, porque nós vamos ter uma eleição no ano que vem, em que, primeiro, os 3 principais partidos, o PMDB, o PT, o PSDB, estão muito feridos. Os partidos médios, PP, PTB, os partidos tradicionais estão muito machucados, né? Os próprios políticos tradicionais estão muito machucados. E a gente, quando fala no desgaste da política, do sistema político, não é uma questão específica nem do Brasil nem da Itália. A gente pode até pensar, né? A grande potência elegeu quem? A grande potência, a grande democracia mundial. Então, nós temos uma crise do sistema, nós temos uma eleição ali na frente, né? Nós temos os partidos feridos, os políticos feridos, né? O que se pode fazer para evitar que, depois dessa lava-jato toda, a gente eleja alguém que seja réu, incriminado, indiciado, e que seja, não exatamente o Eduardo Cunha, mas alguém que, enfim, que tem essa simbologia. O que é preciso fazer? Além daqui, nós temos aqui alguns movimentos que estão bem representados aqui e que estão mobilizando a sociedade. Mas o que é preciso fazer, por exemplo, nas instituições? O que o Executivo pode fazer? O que o Congresso pode fazer? O que a própria Justiça pode fazer? O Ministério Público? Embora muitas pessoas se preocupem mais com a eleição para a presidência da República, a minha maior preocupação hoje é com a eleição para o cargo de deputado federal e senador. Porque, no final das contas, são eles que vão fazer as leis e é deles que depende a reforma em várias áreas que podem impactar de modo mais significativo os índices de corrupção. A minha esperança eu coloco nessa campanha que a sociedade civil está desenvolvendo, por meio de entidades respeitadas, desenvolvendo esse grande pacote anticorrupção e buscando usá-lo como uma alavanca para a transformação, como uma alavanca para colocar no Congresso. A ideia básica é, se o Congresso atual não vai aprovar uma grande reforma que atenda os interesses da sociedade e possa diminuir os índices de corrupção, então a ideia da sociedade é colocar no Congresso pessoas que vão ter um olhar favorável a essa grande reforma esperada. E a sociedade civil está trabalhando para isso, está se organizando. E eu coloco isso porque muitas vezes nós vemos tantas coisas ruins, tantos escândalos sucessivos, mesmo anos depois da Lava Jato, isso tende a nos colocar numa posição de desesperança, mas nós precisamos sim manter a nossa esperança e continuar buscando áreas, instrumentos e alavancas de transformação que estão à nossa disposição. Eu queria lembrar, por exemplo, que no caso do Executivo, se criaram agências reguladoras exatamente para ser um órgão fiscalizador, né, das estatais, né, incluindo os fundos de pensão. As agências tinham isso. As agências sumiram, né? Quer dizer, não está se cobrando do Executivo
a parte dele no combate à corrupção. Eu não estou falando do governo Michel Temer, eu estou falando de qualquer governo, institucionalmente. A pergunta anterior é uma pergunta um pouco complicada. Mas, porque a gente pode ficar entre um réu de 7, nas pesquisas, né? Um réu 7 vezes, já condenado em uma, e o outro que está à busca de um partido, qualquer que seja. Existe uma frustração, isso não é só do Brasil, uma frustração com a democracia. E, às vezes, aqui no Brasil, por conta de uma interpretação histórica, a meu ver, equivocada, há quem favoreça soluções autoritárias. Eu sempre falei isso publicamente e me parece que esse é o senso comum na sociedade, que é necessário, para os problemas democráticos, o aprofundamento da democracia. Então, por exemplo, esses processos por corrupção, eles só foram possíveis dentro de um ambiente de liberdade. Liberdade de imprensa, liberdade de opinião, e liberdade no sentido de haver limitações entre os poderes e o Poder Judiciário, por exemplo, julgar os casos segundo as provas e segundo as leis, e não segundo aí influências políticas indevidas. Então, isso passa pelo aprofundamento da nossa democracia, não há nenhuma dúvida quanto a isso, e parte desse aprofundamento também envolve a questão de que a justiça, o Poder Judiciário, tem que funcionar para todos, seja para o mais vulnerável, seja para o mais poderoso. Da parte dos operadores ali do sistema judiciário, o que nós faremos vai ser continuar fazendo nosso trabalho. Né? Então, claro que, como cidadão, há uma atenção a essa questão das eleições do próximo ano e tal, mas isso não pode interferir no meu trabalho como juiz. Então, como juiz, eu vou julgar os casos concretos, segundo eles forem me apresentados, segundo as provas que forem produzidas, absolvendo quem não houver provas e condenando quem não tiver, quem tiver elementos. E aí o sistema, muitas vezes, tem as consequências jurídicas decorrentes desses atos judiciais. Isso está previsto em lei, não depende aí do judiciário. Mas, claro, que se espera, dentro de uma democracia, não só na eleição do próximo ano, mas em todas as eleições, que as pessoas façam boas escolhas. Porque, realmente, é preciso, né, nós não podemos prescindir, numa democracia, dos políticos. E há bons políticos. Agora, é importante que as boas lideranças políticas sobressaem. Né, e, para isso, é importante que elas contem o apoio nas eleições dos votos populares. A segundo ponto, qual que era? A segunda questão? A possibilidade, segundo as pesquisas de opinião, há a possibilidade de nós termos, no ano que vem, um segundo turno entre alguém que já é réu 7 vezes, já foi condenado em uma vez, e alguém que esse tipo não de é... questão eu não posso responder. Não, mas aí o senhor vai se sentir um rei Midas, como estava dizendo o doutor Davigo? Não. O nosso rei Midas brasileiro. Olha, o que eu posso dizer é o seguinte... se eu pensar nos meus processos, em consequências políticas daquilo que eu vou decidir, eu não estou agindo como juiz. Então, eu sempre vou atuar nos meus processos na perspectiva do juiz. E o juiz atua com base nas provas, na lei. O que acontece fora da Corte de Justiça não é minha responsabilidade, não vejo dessa forma. Certo? Então, eu não posso deixar que questões eleitorais contaminem o julgamento. Mas também o juiz Sérgio Moro também não vai conseguir impedir que o cidadão Sérgio Moro fique muito frustrado se, depois de toda a Lava Jato, der nisso, né? Eu vou ficar devendo uma resposta. Eu não disse que ele é diplomático? Eu disse. Eliane, acho que tem uma confusão aí na questão de... Algumas pessoas dizem que existe um protagonismo político da Lava Jato. Eu acho que aí existe uma confusão entre ação judicial e os seus efeitos. Imagine que um goleiro de um time de futebol mata o zagueiro e que o dirigente daquele time desvia valores dos ingressos. A justiça vai atuar sobre aqueles fatos porque eles são crimes, porque eles configuram desobediência a regras e vai aplicar os efeitos da lei a eles. É claro que o time pode, em razão disso, o time de futebol pode ter um desempenho pior no campeonato, pode piorar sua classificação. Agora, a ação judicial nem por isso se torna uma ação esportiva.
A justiça não está atuando como alguém que atua no ambiente dos esportes. A atuação judicial é estritamente sobre os atos que caracterizam um crime. Você não pode confundir ação judicial e os efeitos da ação judicial, que eu vejo muitas vezes as pessoas confundirem. Eu posso fazer posso ser um pouquinho advogado do diabo, principalmente em relação ao senhor? Quando o Procurador-Geral da República, seja ele quem for, né, pega um futuro delator. Primeiro, é evidente que esse delator é um chefe de organização criminosa, mas ele não é considerado, porque é mais importante naquele momento obter provas contra outrem, né? Segundo, esse delator, ele se enriqueceu, ficou bilionário durante um determinado governo com determinada equipe, mas ele, quando faz a delação, ele não é chamado a entregar quem lhe beneficiou. Terceiro, o procurador inverte uma frase maliciosamente numa gravação. Por que a gravação não foi feita exatamente naquela cronologia? Dá a sensação de que era preciso esquentar aquele processo. E aquilo tudo significa uma imensa impunidade como prêmio para aquela delação específica contra um presidente da República. Isso tudo que agora todos nós estamos acompanhando, né, que foi homologado assim, tempo rapidíssimo pelo Supremo, isso tudo, essa pressa no combate à corrupção, ela é benéfica ou é maléfica ao objetivo maior da Lava Jato? Isso ajuda ou atrapalha? Agora você está omitindo os nomes. Bom. Valeu. Bom, a primeira coisa que eu preciso dizer é que eu não tive contato específico com essa situação. Eu não estava lá, não presenciei, não atuei nesse caso específico que você mencionou, mas nesse caso existiram algumas coisas que, com visão retrospectiva, poderiam e deveriam ter sido muito melhores. E basta você comparar o tempo de negociação dessa colaboração da JBS com o tempo de negociação da delação da Odebrecht. Na Odebrecht foram mais de 50 reuniões ao longo de praticamente um ano, e, inclusive, nós precisamos reconhecer que na própria delação da Odebrecht, que demorou tudo isso, que foi um processo mais lento, atuou, inclusive, a equipe da Procuradoria-Geral da República. Agora, ao mesmo tempo em que eu vejo vários problemas, eu vejo várias particularidades nesse caso da JBS. Quando você pensa numa negociação de colaboração premiada, você tem que pensar com a cabeça de quem estava lá. E existe um conceito na negociação, que é o conceito que em inglês se usa muito, o BAT, Best Alternative to the Negotiated Agreement. Acho que em português é chamado de MAANA, melhor alternativa à solução negociada, alguma coisa assim. E esse conceito, ele basicamente diz que você só busca uma solução negociada quando ela é melhor do que a alternativa. Você só compra um apartamento de R$400 mil se a alternativa é um apartamento de 500 mil, porque se a alternativa for um apartamento igual de 200 mil, você vai para a alternativa. E quando eu olho essa mesa de negociação com a JBS, o que eu vejo é que, do lado da JBS, eles estavam numa situação muito confortável. Eles não tinham sofrido buscas e apreensões pessoais, até onde eu sei. Eles tinham investigações contra si, mas não tinham sequer uma acusação criminal formulada. Eles não estavam presos e eles não tinham pressa. Eles provavelmente chegaram e pediram imunidade em troca de todas as provas, informações concretas altamente relevantes que eles tinham para oferecer, ao menos numa primeira análise pareciam altamente relevantes, e eles colocaram o seu preço na negociação, que era a imunidade. Do outro lado, o que eu vejo era um procurador-geral que percebeu evidências da ocorrência de crimes atuais de um presidente da República em exercício, evidências da ocorrência de crimes atuais de um senador que foi presidenciável e concorreu com grande chance de eleição às últimas eleições, e mais evidências, segundo as notícias trazem, porque eu não tive contato com essas provas, evidências de crimes praticados por mais de 1.800 políticos, segundo algumas matérias.
Isso tudo traz um contexto em que a alternativa do Procurador-Geral da República, a melhor alternativa, era dura. E ainda mais se ele postergasse essa negociação, se ele levasse isso em banho-maria, não só não era ele o responsável pela investigação da JBS, não era ele que poderia fazer buscas e apreensões, prisões, esse trabalho estava em primeira instância, mas eu vejo que, como volta e meia acontece, os próprios delatores e seus advogados jogam informações na imprensa para pressionar a colaboração. O que eu vejo é uma perspectiva de Procurador-Geral da República está lá sentado e daqui a 1 mês, 2 meses, começaram a sair notícias dizendo que ele tinha recusado uma colaboração, uma delação, que ia entregar evidências de corrupção, provas significativas de corrupção de um presidente da República em exercício, de um senador da oposição do governo anterior. Então, o que eu vejo é uma situação muito mais desconfortável. O timing, a pressão de tempo estava do lado do Procurador-Geral da República e não do outro lado. Isso não afasta críticas, muitas delas legítimas, isso não afasta a possibilidade de erros, é sempre mais fácil vê-los em retrospectiva. Por não conhecer o caso profundamente, eu vou me abster de fazer os juízos críticos, embora eu tenha algumas ressalvas em relação ao modo como foi negociada, mas é sempre mais fácil criticar de fora e com visão retrospectiva. Por favor, juiz Sérgio Moro. Ajuda ou atrapalha? Os fins justificam os meios? Pior que ela falou que ela ia fazer pergunta fácil lá fora, viu? Enganou-nos. Olha, o que eu posso falar, eu conheço o caso basicamente pelos jornais e esse instrumento dos acordos de colaboração, ele tem impulsionado as investigações, é muito importante. É falso a afirmação de que as investigações do Lava Jato se baseiam exclusivamente nesses elementos, porque por exemplo, ela teve um início de investigações que nem havia qualquer colaboração, e mesmo depois, quando surgiram as colaborações, tudo que um colaborador diz precisa ter prova de corroboração, então isso exige uma colheita de provas adicionais, principalmente documentais, rastreamento bancário. E uma crítica que eventualmente pode ser feita a esses acordos de colaboração, as pessoas muitas vezes acham que há uma excessiva leniência, não é? E eu realmente acredito que, tanto quanto possível, o Ministério Público ele deve ser mais duro nessas negociações. O problema é que, muitas vezes, nesses acordos de colaboração, se trabalhava no âmbito de um contexto de impunidade. Então, num contexto de impunidade, é muito mais difícil se fazer bons acordos e ser mais rigoroso com esses acordos de colaboração. Não obstante, nós vemos alguns acordos que as pessoas está sendo exigido tempo de prisão, e as pessoas estão cumprindo o tempo de prisão por conta desses acordos. Claro, numa perspectiva, se pode pensar, um grande dirigente de empreiteira envolvido em anos de corrupção deveria ficar 10 anos preso, mas essa não é a lógica do acordo, porque se a pessoa resolve colaborar, ela não vai colaborar para ficar 10 anos preso. E quem fica 10 anos preso por corrupção no Brasil? Né? Ninguém. Então, claro, a pessoa espera um benefício nessa contrapartida. Eu acho que o Ministério Público tem evoluído. Esses tempos passou um acordo nas minhas mãos envolvendo um lavador profissional de dinheiro, e o acordo envolve a permanência dessa pessoa 3 anos em regime fechado. Me pareceu um acordo adequado, não é? Nem um acordo tão generoso para o colaborador e também não um acordo tão prejudicial a ele. Não é? Tem que se ver os dois lados. A justiça aí tá no meio. E a única ponderação que eu poderia fazer em relação a isso, eu não conheço esse caso concreto, senão pelos jornais, é que é uma ferramenta importante. Né? E se são cabíveis eventuais críticas, a resposta é aprimorar o Instituto, e não propriamente, como muitos fazem, de buscar a sua eliminação. Né? Porque há muita gente que reclama da impunidade que eventualmente é concedida por esses acordos, mas o que afronta essa pessoa não é propriamente a impunidade decorrente do colaborador,
mas o fato de que aquele colaborador está revelando provas contra as suas más condutas. Então, muitas vezes, uma forma de vamos dizer, evitar a atenção para a sua própria responsabilidade criminal, ele reclama dos benefícios concedidos ao colaborador. Então, tem que tomar cuidado com esse tipo de argumento. Se o senhor me permite, o senhor concentrou a sua resposta na questão da delação premiada, nos limites da delação premiada. A pergunta era um pouco mais ampla, no sentido de, quando a gente vê os debates no Supremo, por exemplo, se essa nossa urgência, essa nossa premência em combater a corrupção também não pode nos levar a querer avançar um pouco o sinal. Sabe aquela história da inflação? Um pouquinho de inflação não faz mal a ninguém? Um pouquinho de excesso, já que a gente está do lado do bem, será bom? Isso é bom? Será que eu estou do lado do bem? Então, eu posso me permitir excessos? E isto, não estou falando do seu caso, estou falando em tese. Posso me permitir excessos, porque eu sei que aquele cara é ladrão, então eu dou um jeitinho ali na lei para pegar esse ladrão. Os limites entre Estado de Direito e combate à impunidade. Não, em absoluto. Nunca defendi publicamente, esse é o caso também dos procuradores, nunca se defendeu nada fora da lei. Não é? Nós temos aí nossas liberdades, e as liberdades mesmo dentro do processo penal, elas são importantes, e isso tem que ser preservado. Sempre defendi ali uma interpretação, uma aplicação até ortodoxa da lei penal e da lei processual penal. Não existe aí soluções fora da lei a serem perseguidas, e acho que isso, a longo prazo, acaba afetando o nosso sistema. Mas, vamos colocar assim, as pessoas divergem sobre a interpretação da lei, e às vezes divergem razoavelmente. Foi mencionado há pouco aqui que se colocar 2 jornalistas a opiniões diversas, é pior se colocar 2 profissionais de direito ou 3 profissionais de direito. É provável que não se tenha nunca uma posição consensual sobre determinados institutos. Agora, tem que se ter presente que o Estado de Direito, embora ele seja um garantidor das nossas liberdades, que esse quadro de corrupção sistêmica ele também afronta o Estado de Direito. Ele afronta porque quando se existe crime sem consequências, e criminalidade especialmente nesse nível, você, na prática, está dizendo que tem pessoas acima da lei. Tem pessoas que não respondem por essas leis. E, com o tempo, isso vai gerando esse efeito secundário que foi pela senhora mencionada, vai se minando a confiança que as pessoas têm na lei, vai se minando a confiança que as pessoas têm no regime democrático. Então, por isso que eu disse no início, a resposta é o aprofundamento da democracia, mas dentro, evidentemente, de um regime legal, dentro das leis. Mas eu acho que é possível se combater a corrupção, e é isso que eu tenho a pretensão de estar fazendo, né, de estar cuidando desses processos com base na lei. Eventualmente, eu posso proferir alguma decisão que as pessoas divirjam daquilo que eu decidi, mas as minhas razões estão ali. Eu nunca torço o meu entendimento para chegar numa finalidade que eventualmente eu desejaria, o que não significa que eu também seja o senhor da razão nas minhas posições. Mas eu sempre acho, acho que é o papel correto do juiz, do operador do direito, sempre agir com a pretensão de estar fazendo a coisa certa conforme a lei, aquela pretensão de correção. Eu acho que isso é um mandamento fundamental daquelas pessoas que agem subordinadas à lei, e não essas questões de jeitinho, de caminhos alternativos, acho que não é apropriado. Excelente resposta. Eu queria fazer só uma última pergunta objetiva, antes de trazer a nossa plateia. Bem objetiva. Quando surgiu aquele apartamento lá, que o senhor já citou, dos 51 milhões de reais, veio à tona também novas formas. Isso tem a ver também muito com a Itália, doutor Colombo, doutor Davigo.
as formas de lavar dinheiro tradicionais estão ficando muito difíceis. Os coitadinhos dos corruptos, eles estão com dificuldade. Primeiro, porque os grandes operadores estão presos, né? O Marcos Valério, o Youssef, Conema, sei lá, todos eles estão presos. 1. 2. Há conexões, acordos internacionais entre a Itália e o Brasil, entre os Estados Unidos e o Brasil, Uruguai, paraísos fiscais, Suíça, enfim. Hoje está muito mais difícil você esconder em algum lugar 51 milhões. Tanto que o Eduardo Cunha, ele caiu porque ele mentiu. Porque ele disse, eu nunca tive uma conta no exterior. Em seguida, ato contínuo à Suíça. Olha, aqui está aqui a conta, em nome de quem, quanto sacou, quanto depositou. Isso significa que poderão surgir novos apartamentos. A Polícia Federal imagina até que surgirão containers com dinheiro vivo. Existe essa possibilidade? Vocês trabalham com esse horizonte? Não que a gente trabalhe com esse horizonte, mas que isso é bem possível, é sim. O dinheiro funciona, a mecânica do dinheiro, o modo como ele circula, funciona mais ou menos como a mecânica dos fluidos. Eles tendem a escapar para áreas de menor pressão. Então, quanto mais o COAF regula uma determinada área para impedir a lavagem de dinheiro, a área do banco, eles vão buscar outros mecanismos de lavagem alternativos. E, embora tenham sido presos alguns grandes operadores, muitos grandes lavadores de dinheiro profissional continuam soltos. Basta nós observarmos na própria Lava Jato que vários dos operadores financeiros, eles todos tinham processos criminais no seu passado que acabaram como? Acabaram com condenações prescritas. Isso nos traz, de novo, aquele tema da impunidade. No caso Banestado, nós processamos criminalmente, acusamos mais de 680 pessoas. E, num levantamento recente, para identificar quantas pessoas tinham sido presas, fora os colaboradores, pouco mais de 10 foram presos. Isso traz um ambiente de, abre aspas, a insegurança para pessoas que atuam no mercado paralelo, no mercado da lavagem de dinheiro, atuar. Isso está mudando? Isso está mudando, mas está mudando como um pêndulo. Hoje nós trouxemos o pêndulo numa direção de romper a impunidade, de trazer as pessoas para debaixo da lei. Mas, se nós não institucionalizarmos os resultados da Lava Jato, se nós não trouxermos para uma forma permanente aquilo que é temporário, aquilo que aparece hoje como ponto fora da curva, o pêndulo tende a voltar para a posição original e talvez até ultrapasse-se em sentido contrário, dentro daquela lógica dos predadores, da seleção natural. Então, eu acredito que sim, é possível que continue a existir lavagem de dinheiro em grande dimensão, e eu acredito que nós formas tradicionais. Pelas formas tradicionais e por novas formas, toda hora elas são criadas, novas formas, sempre para se escapar dessas áreas reguladas. Agora, eu acredito que nós podemos, sim, trabalhar em sentido contrário, para continuar buscando regular o mercado, regular essas novas áreas de lavagem de dinheiro, para fechar brechas que existem, como, por exemplo, naquele grande pacote que está sendo trabalhado, existe uma proposta, por exemplo, que acolhe uma sugestão do próprio COAF para regular a movimentação de recursos em espécie, para regular isso e limitar a possibilidade de movimentação de grandes recursos em espécie. Tem um ditado que diz, né, que o dinheiro tem patas de lebre e coração de coelho. Então, ele corre rapidamente. Vai se descobrindo métodos de lavagem e criminosos vão modificando esses hábitos. É um jogo de muito gato e rato. E, claro, isso gera novos desafios às autoridades investigativas, policiais, o Ministério Público, de descobrir esses novos caminhos. Sempre há mudanças, né? Eu lembro, por exemplo, esse personagem do Alberto Youssef, que ele apareceu lá no caso Banestado. Ele mesmo, na época, confessou os seus crimes e ele se autoafirmava um dos 5 grandes doleiros do país. Isso lá em 2003, 2004. E a percepção, depois nós continuamos com vários casos envolvendo doleiros, de evasão de divisas, e muitas vezes lavagem de dinheiro. E eu tive uma percepção, claro que a gente pode estar enganado porque essas coisas não são muito bem dimensionadas, mas que teria havido uma pulverização do mercado, ou seja, não que a atividade necessariamente tenha
diminuído, espero que sim, mas não posso afirmar isso com certeza, mas houve uma pulverização. Da mesma maneira, a questão da lavagem de dinheiro. Talvez existisse uma maior concentração nas mãos de alguns profissionais, talvez haja uma tendência de uma pulverização, o que eventualmente até ofereça alguns desafios maior nessa identificação. Mas as coisas sempre mudam. A gente falava aqui, até para pegar um gancho aqui de algo que se falou, até retomando, a Operação Lava Jato, a meu ver, assim, se falar que ela está em risco, um risco, mas há processos que já foram julgados, há pessoas que foram já responsabilizadas, pessoas que estão cumprindo pena, há pessoas que estão aguardando julgamento de apelação, podem ser absolvidos, podem ser condenados. Então, já tem um resultado palpável que é muito difícil de ser alterado. A grande questão é como ir adiante. E existem algumas coisas, e aí que vem na resposta à sua questão, alguns efeitos colaterais positivos. Por exemplo, aqueles ajustes que as grandes empreiteiras faziam em licitações da Petrobras, eu particularmente penso que é algo muito difícil de ser retomado. Não só porque essas pessoas foram descobertas e punidas, mas porque aquilo pressupunha uma confiança entre elas. E essa confiança está quebrada, porque várias dessas empreiteiras, inclusive, entregaram os crimes das outras. E a mesma situação se verifica em relação a alguns corruptores e corruptos, né? Porque o corruptor e o corrupto também exige-se ali uma relação de confiança. Então, se tem uma expectativa de que isso tenha um impacto, é muito difícil disso ser dimensionado, não é? Mas isso vai ter um impacto inevitável, ao meu ver, na prática desses crimes. Não que eles vão ser necessariamente eliminados, mas há que se ter uma expectativa razoável de que a redução da impunidade implique também na redução da prática desse tipo de crime. Ou, pelo menos, na sua transformação em alguma outra coisa. Espero que não pior. Cristina, você quer começar as perguntas? Gerardo, uma pergunta para você. O que você faria diferente se pudesse começar de novo? Se potessi cominciare tutto da capo, ma io credo che o fato que eu me tenha demitido da magistratura, eu estava pensando de todos aqueles processos que nós ocupamos nas mãos limpas, talvez Paulo continue fazendo a mesma coisa. Pier Camilo ainda está no Supremo e se ocupa de outros crimes. O Boccassini continua com a máfia e não de corrupção. Eu me demiti. Antônio Di Pietro se demitiu e se dedicou à política. Assim por diante. Eu acredito que esse fato é significativo pelo fato que nós temos uma circunstância que, por um lado, foi uma solicitação muito estressante, muito desgastante, mas o fato é que quase ninguém continue a se ocupar dos mesmos assuntos, eu acho que também é significativo. Devido ao fato que o resultado foi negativo. Eu me demiti porque eu acredito muito, mas eu creio de uma maneira determinante que a educação seja um pressuposto essencial, pois o sistema das instituições pode funcionar de uma maneira aceitável. Quando a corrupção e o desvio em geral é tão marcante como era na Itália naquela época, eu continuo a pensar que Mãos Limpas tenha sido uma demonstração científica
do fato que não é através de investigações judiciais que nós podemos marginalizar a corrupção. É uma convicção profunda, talvez eu esteja errado, não sei, mas acredito que temos também fatos que devem ser talvez modificados. Eu insistiria muito em intervir no campo da educação. Ontem, Piercamillo falava da escola, de como a escola é determinante. Eu acredito que seria muito útil, eu falo da Itália, intervir muito profundamente na educação, na escola, para evitar que a corrupção se difunda. Para ensinar, educar as pessoas a ter relacionamentos corretos, pois a corrupção é um engano, é uma fraude, é um engano, porque se você ensina as crianças a enganar, esses serão os resultados. Só um detalhe, quando se fala de escola em Itália, pelo que Davigo sempre sottolinea, a inexistência de exames na entrada do próximo ciclo provoca um comportamento quase que corrupto, ensina corrupção para os alunos. Ou seja, eu tenho a minha professora no primeiro grau e vou até o fim do primeiro grau com aquela ou com algumas outras professoras, e essas pessoas conhecidas aplicarão um teste sobre mim para ver se eu estou apta para sair e mudar de curso. Ou seja, eu não tenho o meu mérito não é avaliado de maneira independente. Eu posso agradar aquela professora, eu posso dar bombonzinho, eu posso dar presentinhos, e aí eu terei uma benevolência na avaliação do meu desempenho escolar. Quer dizer, isso o doutor Davigo costuma dizer que é uma escola de corrupção, porque eu dou propina para a minha professora para ser aprendido, e aí, mudando do ponto de vista das instituições, se a gente mudasse a regra nas escolas, isso seria uma coisa extremamente benéfica e é a isso que o Gherardo se referiu. Né? Sì, ma non è il regalino all'insegnante, è proprio il sistema della alleanza. O sistema dessa aliança, que também Piercamillo fala, e eu compartilho com ele, essa aliança que se cria entre o professor e o aluno. Então, é uma aliança estranha. É uma aliança que seria que nós estamos nos enganando reciprocamente, que seria, então, uma coisa que é feita em conjunto, não operar em conjunto para poder acrescentar um resultado do aprendizado. Eu vou parar aqui, eu acho que eu me expliquei bem, senão, Piercamillo, eu tenho um problema do meu avião, eu tenho um voo. Eu acho que eu vou ter que me afastar, porque senão eu vou perder o avião, senão eu pensava terminar um pouquinho antes. Eu agradeço muitíssimo o convite que me foi feito e pela ocasião, e nos encontraremos outras vezes. Muito obrigado. Muito obrigada ao professor Colombo. Grazie, professore Colombo. Daremo seguito alle domande per i nostri invitati. Io ho trovato molto curioso perché le domande sono tutte na mesma direção. As pessoas que vocês estão vendo aqui não apenas apoiam a Lava Jato, como elas estão com sede de participação. Então, eu vi uma pergunta aqui que eu achei muito interessante. Cadê ela? Mas são várias, na verdade, e que elas perguntam o seguinte: o que a sociedade parece ter cansado, não vai mais para a rua, não participa mais. O que é possível fazer para recuperar
essa gana da sociedade no combate à corrupção? O que vocês sugerem? Aí, essa é a pergunta da Maria Botter, que é sempre muito bem-vinda. Também o Vanderlei Paz vai nessa mesma linha, parecida. E o Rogério Schecker, do Movimento Vem para a Rua. E tem uma pergunta que eu achei muito importante, que é o seguinte: como manter a esperança diante desse enorme desafio sem ser ingênuo? É uma pergunta feminina, claramente feminina, da Kika Quintino. Como manter a crença de que é possível sem parecer ingênuo? Olha, eu não sou a melhor pessoa para falar isso, porque, como assim, eu sou um juiz lá no meu trabalho, nos meus processos, e não sou um motivador de multidões. Então, apesar dos cartazes, das camisetas, eu confesso que não tenho nenhuma responsabilidade por aquilo. O que eu posso colocar, e acho que é um exemplo interessante, até comentei recentemente sobre isso, guardadas as devidas proporções, evidentemente, teve um movimento muito forte cívico brasileiro que gerou mudanças reais, em que pese houvesse muita resistência por parte da política, e nós podemos citar a esse respeito o movimento abolicionista no Brasil do século XIX. E a gente vai estudar o tema, se verifica que o movimento abolicionista era muito forte, tá? Na opinião pública, na sociedade civil, se faziam lá cerimônias, por exemplo, de alforria, de escravos, em teatros, em espetáculos públicos, e havia uma pressão internacional muito grande. O Brasil, lamentavelmente, foi o último país da América Latina a abolir a escravidão. E em que pese houvesse esse movimento da sociedade civil muito forte, demorou muito para se abolir a escravatura. Mas ela foi abolida. Ilustrativamente, a lei do ventre livre é 1871, e a abolição mesmo veio 17 anos depois, então demorou bastante. Mas chegou um momento que até mesmo, né, as lideranças políticas da época foram permeáveis àquela influência do movimento abolicionista. Tem um discurso de um dos expoentes brasileiros do abolicionismo, que é o Joaquim Nabuco, salvo engano, é 1883 ou 1884, ainda há 4 anos, da abolição, e ele falava naquele momento em que havia uma continuidade de reveses que o movimento abolicionista vinha sofrendo, por conta de ter no poder um governo que não era amigável às suas teses, era um governo, inclusive, repressor, algo diferente de um período anterior no qual ele tinha havido um certo apoio. E, nesse discurso, uma das expressões que ele utiliza me chamou muita atenção, a necessidade de se manter a infinita esperança. Eu acho que, se nós formos olhar esse caso da corrupção com uma distância, assim, com um pouco mais de cabeça fria, não é? E não tanto preocupados com os reveses momentâneos, o que nós temos é que a Lava Jato, a meu ver, ela se insere num ciclo iniciado de uma maneira talvez mais incisiva a partir do julgamento do Supremo Tribunal Federal, em 2012, da Ação Penal 470, e que há uma progressiva redução da impunidade. E, se nós formos olhar isso num termo mais longo, eu acho que há boas razões para se manter uma infinita esperança de que nós estamos num processo de amadurecimento da nossa democracia e do governo de leis do Brasil. É claro que o cotidiano muitas vezes nos traz reveses, e isso é normal em qualquer dentro, né, não existe um progresso contínuo na história, não existe um fim da história, mas eu acho que há razões aí que para que nós mantenhamos a esperança. Claro que é importante que, para isso, as pessoas se mantenham ativas.
né, muitas vezes sejam menos consumidoras e mais cidadãs nas suas reivindicações. Então, o único recado que eu posso falar sobre isso é tem que se trabalhar, né? E não se pode perder as expectativas de melhora por conta de pontuais reveses momentâneos que não infirmam o progresso que tem havido nessa matéria. Só para concluir, porque o nosso tempo, infelizmente, está encerrado, uma frasezinha para responder a Maria Nicoleto, que diz o seguinte: o que devo falar para os meus filhos de 16 anos sobre a justiça no Brasil? Uma frase. Por favor. Gente, eu acho que eles não estão querendo defender a justiça no Brasil. Não é impressão minha? Foi a impressão minha? A justiça humana nunca vai ser perfeita, então não espere perfeição, né? O juiz ele tem que agir segundo a lei, mas na linha, é uma frase, mas é uma frase com várias vírgulas dentro para dela. Uma pessoa de 16 anos. Tem que se confiar na justiça, mas a justiça não é algo dado, é algo que se conquista, né? Assim como a democracia é algo que se constrói no dia a dia. Muito bom. Como é o nome do jovem mesmo? Quem perguntou foi a mãe, que é a Maria Nicoleco. Nicoleco. Então, o que eu diria para a filha, né, da Maria Nicoleco não se iluda colocando expectativas sobre a justiça que, na verdade, dependem do trabalho de vocês como cidadãos. Esse foi um erro que eu acredito que aconteceu na Itália, como a gente está aqui no seminário, em que uma população toda colocou as expectativas num sistema de justiça acreditando que ele poderia resolver os seus problemas contra a corrupção. Quando, na verdade, se for para existir mudanças, isso vai depender de todos nós como cidadãos. Em nome do Jornal Estado de São Paulo, em nome dos nossos parceiros, CDPP, nós gostaríamos de agradecer profundamente ao doutor Davigo, doutor Dallagnol, doutor Sérgio Moro, e lembrando o seguinte, que o jornal que hoje promove esse encontro foi um jornal criado exatamente para defender a abolição da escravatura e a República. Portanto, o nosso Estadão continua up to date.